Carlo Ancelotti muda tudo para jogo do Brasil contra o Japão e pode ter nada menos do que 8 novidades. Veja a possível escalação. Zenit aceita negociar Gerson com o Palmeiras, mas quer que o Palmeiras abra mão de uma de suas jovens promessas nessa negociação. E por fim, Corinthians quer renovar contrato com Memphis Depay, devido ao profissionalismo e também aos seus possíveis compromissos para os próximos meses. Tudo isso e muito mais nesse vídeo resumo aqui no Nação FC. Então, para ficar por dentro de tudo sobre o mundo do futebol, inscreva-se aqui no canal, já que temos vídeos todos os dias, focados sempre na notícia e de forma direta e sem enrolação. E se gostar desse vídeo, também deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho aqui no canal. Na primeira notícia desse vídeo, vamos falar sobre seleção brasileira. Afinal, cumprindo a promessa de realizar testes até o fim do ano na seleção, o técnico Carlo Ancelotti decidiu alterar quase todo o time para o amistoso contra o Japão, que será disputado amanhã, terça-feira, às 7h30 da manhã no horário de Brasília, no Ajinomoto Stadium em Tóquio. Após a goleada por 5-0 sobre a Coreia do Sul, o técnico italiano fará 8 mudanças no time titular, deixando apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior entre os que começaram a partida anterior. Durante o treino desta segunda-feira, Ancelotti escalou o Brasil com Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício, Breno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli. A formação, novamente no 4-3-3, mostra a intenção do treinador de manter a identidade ofensiva da equipe, mas testando novos nomes e variações técnicas. E essas mudanças fazem parte da estratégia de rotacionar o elenco e avaliar alternativas para a convocação final da Copa do Mundo de 2026. E desde que assumiu o comando da seleção, Ancelotti tem se mostrado aberto a dar oportunidades a jovens jogadores e a buscar o equilíbrio entre intensidade e controle. Com as novidades dessa terça, ele chegará a 38 atletas utilizados de 45 que foram convocados até agora. E um dos pontos mais interessantes do treino do Brasil foi a nova função de Bruno Guimarães, que deve atuar um pouco mais adiantado, quase como um meia, ao lado de Paquetá. Já Vinícius Júnior, que vive uma grande fase, será novamente testado como referência ofensiva, jogando mais próximo do gol, quase como um centroavante, papel que o atacante do Real Madrid vem desempenhando com eficiência sob o comando do italiano. Na defesa, Fabrício Bruno e Lucas Beraldo formarão a nova dupla da zaga, enquanto Carlos Augusto deve ganhar minutos importantes na lateral esquerda, com Caio Henrique como opção para o segundo tempo. No gol, Hugo Souza receberá sua chance entre os titulares, reforçando essa rotação promovida por Ancelotti. E apesar das mudanças, a comissão técnica enxerga o amistoso diante do Japão como um teste de alto nível antes da reta final da preparação para o Mundial. E o objetivo é observar o comportamento da equipe sob diferentes formações, mantendo o padrão tático que o treinador vem consolidando desde o início de seu trabalho. E a expectativa é que Ancelotti confirme a escalação apenas horas antes da partida durante a pré-eleição, com o confronto contra os japoneses encerrando a data FIFA de outubro e servindo como mais um passo na construção do time que representará o Brasil em 2026. Bom, com essa possível formação que falamos aí, me conte nos comentários. Acha que Ancelotti está certo em dar chance para todos os jogadores mostrarem serviço? Ou você acha que não, alguns jogadores deveriam ser mantidos e não ser revezados com outros? Bom, na segunda notícia, vamos falar sobre algo que falamos uns dias atrás, sobre o interesse do Palmeiras no jogador Gerson, do Zenit da Rússia. Bom, até agora tudo parecia apenas um sonho do Palmeiras, mas parece que as coisas mudaram um pouco de figura, já que o Zenit demonstrou interesse nessa negociação desde que fosse incluído um jovem jogador do Palmeiras no negócio, sendo ele Riquelme Felipe, atacante de 19 anos. Essa informação foi divulgada pelo programa Fala Fonte da ESPN e indica que os russos desejam usar o promissor jogador como parte de uma troca para diminuir o valor pedido pelo meia brasileiro. O Zenit, que desembolsou 25 milhões de euros para tirar Gerson do Flamengo, quer recuperar boa parte do investimento feito no atleta, mas admite flexibilizar o valor caso o Palmeiras aceite incluir Riquelme no negócio. E segundo os intermediários,
O time russo avalia o jovem alviverde entre 12 e 15 milhões de euros, valor que ajudaria a equilibrar um pouco as cifras na transação. A diretoria russa enxerga em Riquelme uma aposta de grande potencial. Revelado na base do Palmeiras, o atacante foi destaque nas categorias Sub-17 e Sub-20 e estreou pelo time principal nesse ano em partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, o jogador alterna entre o elenco Sub-20 e o profissional, sendo presença constante entre os relacionados de Abel Ferreira. E ainda segundo a ESPN, o Zenit planeja avançar oficialmente nas negociações por Riquelme em janeiro de 2026, independentemente da situação de Gerson, reforçando o interesse no jovem brasileiro. E por outro lado, o Palmeiras não se mostra disposto a incluir o atacante na negociação, com a direção alviverde entendendo que não há necessidade imediata de vender atletas da base, preferindo aguardar o amadurecimento e valorização de suas promessas. O clube, inclusive, recusou recentemente uma oferta de 10 milhões de euros de um time da Arábia Saudita pelo atacante Luigi, outro destaque da academia de futebol. E Riquelme Felipe tem contrato com o Verdão até dezembro de 2029, e o planejamento da comissão técnica é utilizá-lo com mais frequência no time principal a partir de 2026, especialmente em torneios como o Campeonato Paulista. Assim, embora o nome de Gerson seja bem avaliado no Palmeiras, já que o meia é visto como um jogador de alto nível técnico e liderança, a política do clube é clara: o Palmeiras não abrirá mão de suas joias para viabilizar uma contratação de impacto. Então vamos ficar de olho aí no mercado para saber se Gerson vem pro Palmeiras ou não, e se esse jovem jogador Riquelme Felipe irá mesmo entrar nessa negociação ou o Palmeiras vai conseguir segurá-lo por mais um tempo. Me diz aí, acha que Gerson no Palmeiras é uma boa ou você acha que não? E na última notícia desse vídeo vamos falar sobre o Corinthians, que de acordo com informações quer renovar com o jogador Memphis Depay e se impressiona com o profissionalismo do atacante. Bom, o Corinthians busca essa renovação com o jogador, já que seu contrato termina em julho de 2026 e o time vê ele como uma peça fundamental para o futuro do clube. A diretoria entende que se o atacante mantiver o desempenho que vem apresentando no Brasil e na seleção da Holanda, o investimento é totalmente válido e, segundo informações da ESPN, o clube tem total interesse em estender esse vínculo, mas quer garantir primeiro a estabilidade financeira antes de formalizar uma proposta. Internamente, o Corinthians considera Depay essencial para o elenco e descarta a possibilidade de reduzir salários. E há também o entendimento de que, caso o time conquiste títulos como a Copa do Brasil e assegure uma vaga na Libertadores, seria impensável deixá-lo sair, ainda mais às vésperas da Copa do Mundo de 2026. O comportamento do jogador tem sido amplamente elogiado nos bastidores. Depay impressiona pela disciplina e liderança, sendo respeitado por todos os seus companheiros de clube. E suas exigências são vistas como sinais de comprometimento e não de estrelismo, com o atacante já se comunicando em português e tendo se adaptado completamente ao ambiente do clube, o que fortaleceu seu papel de referência dentro do Corinthians. Nos bastidores, porém, o alto valor do contrato de Depay tem causado efeitos no mercado interno. Empresários e outros jogadores têm usado os números do holandês como base em novas negociações, o que cria desafios para a diretoria equilibrar o orçamento. E mesmo bem satisfeito ali no Corinthians, Depay mantém aberta a possibilidade de um retorno à Europa, e tudo dependerá da proposta que o Corinthians apresentar e do cenário esportivo do clube nos próximos meses. Bom, me diz aí, acha que o Corinthians faz o certo em tentar essa renovação de qualquer jeito ou você acha que não? Você acha que o jogador não foi tão importante assim para o time até agora?